A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos e irmãos em Cristo, né? Aí do programa A Verdade que Liberta. Hoje o nosso programa está maravilhoso, né? Temos aí uma mensagem de Deus para o nosso coração. E a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua casa. Então, com certeza, Deus vai falar ao seu coração através desta mensagem aí, transmitida pelo nosso querido conferencista Alex Brasil, nosso amado irmão. Mas antes de nós ouvirmos esta mensagem e ouvirmos um louvor, eu quero já orar com você, já agradecendo ao nosso Deus por esse programa, pela mensagem, pelo louvor, pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar. E eu quero que você ore juntamente comigo para que o Senhor venha abençoar, venha falar ao seu coração. Oramos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças por esta mensagem, por esta palavra, por este louvor que tocaremos no programa A Verdade que Liberta deste sábado. Que o Senhor venha falar no coração desta mulher, deste homem, desta criança, deste adolescente, deste jovem. Fala, meu Deus, através da pessoa do teu Santo Espírito. Senhor, se houver enfermo, seja curado. Se houver oprimido, seja libertado pelo poder da sua palavra. Que o Senhor abençoe, meu Deus, ricamente a todos nós, em nome de Jesus. Então você vai ouvir uma canção, uma linda canção, seguindo-se aí da mensagem com o nosso conferencista Alex Brasil. Há 38 anos esperando à beira do tanque de Betesda, sem ter um amigo ou recursos para aliviar o seu sofrer. Sua única esperança estava naquele tanque. Um anjo passava por ali e agitava as águas do tanque. E quem entrasse naquele momento sairia curado. Mas ninguém se importava em ajudar aquele aleijado. Mas Jesus chegou ali e perguntou então para aquele homem: queres ser curado? E ele então lhe respondeu: não tem ninguém para me ajudar a descer as águas, outro desce em meu lugar. Jesus então ordenou: levanta-te, toma o teu leito e ande agora. O milagre aconteceu com as palavras do Mestre. Ele andou na mesma hora. Quando Ele quer agir, não importa quanto tempo tem a sua dor. Quando Ele quer agir, não precisa de tanque pra fazer milagre. Quando Ele quer agir, basta uma palavra, apenas um olhar, que Ele faz acontecer. Quando Ele quer agir, faz do barro remédio pro cego enxergar. Quando Ele quer agir, manda a menina morta do leito levantar. Quando Ele quer agir, pode até deixar o Lázaro morrer, e Ele faz ressuscitar. Eu sou grato a Deus
pela oportunidade de estar voltando a este templo junto com este povo abençoado para glorificar a Jesus. Sinto-me honrado nesta noite. Sou grato a Deus pela vida do pastor Enoque, que tem sido uma dádiva na mão de Deus. Novamente, o pastor Enoque, juntamente com a sua digníssima esposa, nos recepcionou de uma maneira especial no fim desta tarde. Só Deus para recompensar esta família missionária. Sou grato a Deus pela vida do meu pastor Adérito, que tem sido um canal de Deus na minha vida. Deus abençoe a comitiva que veio juntamente com o pastor Adérito nesta noite. Sou grato a Deus pelo corpo de obreiros que cooperam aqui neste templo. Que Deus abençoe a todos. Betino, que Deus continue te abençoando de uma forma poderosa. Também sou grato a Deus pela vida de um amigo, o irmão Rósio, que Deus o abençoe, não só você, mas toda a sua família, de uma maneira tremenda e especial. Que Deus possa estar também abençoando, é claro, aqueles irmãos que congregam em outros ministérios, mas como Deus é o mesmo, eles atravessaram a Macedônia e veio dar glória a Deus conosco neste lugar. Aos jovens, que a graça de Deus, que a força do Senhor estejam sempre convosco. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 5. Como alguns irmãos se colocaram de pé, toda a igreja, por gentileza. Cantares de Salomão, capítulo de número 5. Depois do livro de Eclesiastes. Quantos acharam, diga amém. Capítulo 5 deste livro, meditaremos no versículo 4 até o versículo 7. Aqueles irmãos ou visitantes que não estão de posse de Bíblia Sagrada, por favor, nos acompanhe nesta noite, ou ouvindo a palavra de Deus, ou com o irmão que está do seu lado, com a Bíblia aberta. Cantares, capítulo 5, do versículo 4 em sequência, nos diz assim: o meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido,
quando ele falara, busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Quantos podem dar um glória a Deus nesta noite? Toma o seu assento, crendo que o eterno Deus tem uma palavra para o seu coração. Queridos irmãos, corpo de obreiros, amigos que nos visita nesta noite, cada livro contido na Bíblia Sagrada pertence a uma classificação bibliológica. Existem livros que pertencem ao Pentateuco, existem livros que são denominados livros históricos, existem livros que pertencem a livros dos profetas maiores ou profetas menores. Existem livros que são chamados de evangelhos, existem livros que são chamados de cartas paulinas, existem livros que são chamados de epístolas, e existem livros que pertencem aos livros poéticos da Bíblia Sagrada. Jó é um livro poético, Salmos é um livro poético, Provérbios de Salomão é um livro poético, Eclesiastes é um livro poético, o livro de Cantares de Salomão, onde lemos o texto nesta noite, também pertence aos livros poéticos da Bíblia Sagrada. Este livro, ele tem dois sentidos interpretativos. O primeiro sentido é o sentido literal da palavra. No sentido literal, encontramos aqui um relacionamento conjugal, o amor que existia entre o noivo e entre a noiva. No sentido literal, encontramos um relacionamento verdadeiro e puro que existia entre o rei Salomão e a jovem Sulamita. O rei Salomão amava tanto a noiva que, quando ele expressa a imensidão, o tamanho, a força deste amor por ela, em Cantares capítulo 8 e o versículo de número 7, ele diz que as muitas águas não poderão afogar este amor, e nem os rios apagar. E isto é porque Salomão amava por demais a noiva, e como a recíproca era verdadeira, na mesma instância, a noiva amava tanto o noivo, que em Cantares, capítulo de número 6, e o versículo de número 3, a noiva diz com toda a propriedade: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Porque a noiva amava o noivo, e o noivo amava a noiva. O segundo sentido que temos dentro do livro de Cantares de Salomão é o sentido representativo, é o sentido dentro das simbologias, é o sentido dentro das tipologias, onde, através de uma visão profética, o noivo e a noiva faz alusão ao relacionamento entre Jesus Cristo e a igreja. Jesus Cristo é representado pelo noivo Salomão, e a igreja é representada pela noiva, a jovem Sulamita.
Deixa eu ver se os irmãos estão entendendo. Quem aqui é a noiva de Jesus Cristo? Levante a sua mão para eu ver com toda certeza. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. O texto que lemos no capítulo de número 5, encontramos a visita inesperada do noivo e a busca incessante da noiva. É madrugada, a noiva já trocou suas vestes, foi para o seu quarto e está deitada na cama. De repente, ela ouve uma voz chamando-a. Ela percebe que a voz que está chamando é a voz do seu amado. Ela levanta da sua cama, vai até a porta abrir para o seu amado. Só que ao abrir a porta, ela percebe que o seu amado não estava mais ali, já tinha ido e já tinha se retirado. Como não tinha muito tempo que ele havia saído, ela deu um grito para ver se ele o ouvia. Ela diz: chamei, mas ele não respondeu. Quando ela percebe que o seu amado tinha ido embora, na vida da noiva, na vida da jovem sulamita, ela tinha que fazer uma escolha, ela tinha que tomar uma decisão. A nossa vida é marcada por decisões. Todos nós sempre tomaremos decisões. Diga-se de passagem que se nós estamos hoje aqui nesta noite, é porque um dia nós tomamos uma decisão, e foi a melhor decisão que tomamos em toda a nossa vida: abandonar o mundo e estar sempre com o Senhor Jesus. A noiva, quando vê que o noivo tinha se retirado, tinha duas escolhas, tinha duas opções. Ela tinha que tomar uma decisão naquele momento. A primeira decisão era voltar para o seu quarto, fechar a porta do quarto, deitar na sua cama e descansar o resto da madrugada e dormir, dar continuidade ao seu sono. No outro dia pela manhã, ela acordaria, e acordaria no mundo das desculpas. Ela, quando encontrasse o noivo pela manhã, ela teria as desculpas necessárias ou justificativas para dar para o noivo. Entre elas, ela poderia dizer para ele: amado, eu ouvi a sua voz, mas como era madrugada, eu resolvi dormir novamente, para no outro dia buscar tua face. A noiva poderia no outro dia de manhã também dizer para o seu amado: querido, você me chamou na madrugada, o sono estava tão bom, o sono estava tão gostoso, eu estava tão cansada, que sabe que eu nem ouvi a sua voz, eu nem percebi que bateram na porta. Ela acordaria de manhã no mundo das desculpas. Mas a jovem sulamita não fez isso. Ela escolheu ir em busca do seu amado, que preenchia a sua alma. Só que escolher ir em busca do seu amado não era uma tarefa fácil, porque ao sair daquela porta, ao deixar o seu quarto, ao deixar a sua cama, ao sair da sua casa, ela estaria agora sujeita a alguns perigos noturnos. Ela enfrentaria vários obstáculos. Escolher ir em busca do amado significava estar sujeita aos tempos, às variações climáticas. Havia o frio da noite, mas ela resolveu enfrentar o frio da noite em busca do seu amado. Naqueles dias, o sistema de iluminação era arcaico. Não havia um sistema de iluminação como hoje, que quando saímos nas ruas, encontramos refletores, postes por todos os lados. As trevas estavam lá fora. Ela não teve medo das trevas e foi em busca do seu amado.
ela sai sozinha. E sair sozinha é para quem é corajosa. E sair sozinha de madrugada é para quem tem fé em Deus. Ela sai sozinha, vencendo a solidão. Ela não tem medo da solidão da noite. Ela percebe que havia alguns guardas. Quando ela vê os guardas, era a oportunidade que ela teve de se informar para que lado seu amado tinha ido. Mas quando ela encontra os guardas não lhe dão a informação necessária. Os guardas lhe pegam. A Bíblia diz que os guardas a espancam, arrancam o seu manto, deixam ela ferida na cidade. Mas mesmo assim, ela não teve medo dos guardas. Ela continua com seu propósito, buscando o amado da sua alma. Ela não teve medo de nenhum obstáculo. Ela não teve medo de nenhuma adversidade. A única coisa que ela queria era encontrar com o amado da sua alma. Vira para o irmão que está do seu lado nesta noite e diz para ele: ela não teve medo. Agora diz: não devemos ter medo. Esse é o tema que eu quero pregar nesta noite. Ela não teve medo. Queridos irmãos que estão ouvindo a mensagem de Deus, percebam que um dia Jesus Cristo bateu na porta dos nossos corações. Ouvimos a voz de Jesus Cristo e abrimos a porta para Ele. Entretanto, a grande maioria dos irmãos que estão em nosso meio, e quando eu digo grande maioria, e não são poucos, eu estou dizendo uma boa parte, a grande maioria dos irmãos que estão em nosso meio abriu a porta para Jesus, mas quando percebeu que abrir a porta para Jesus significava enfrentar o mundo, enfrentar as trevas, enfrentar o frio, enfrentar os guardas, enfrentar as dificuldades, enfrentar as adversidades, enfrentar as provações da vida, muitos, quando perceberam que era necessário vencer o medo, a grande maioria fechou a porta novamente, voltou para o seu quarto, deitou na cama da negligência, acabou deixando a sua vida em um comodismo espiritual, abraçando a religiosidade e deixando de lado as promessas do Senhor Jesus Cristo. Tudo isto porque eles foram dominados por um sentimento chamado medo. Medo de fracassar durante a caminhada, medo das trevas da madrugada, medo dos frios da noite, medo da solidão noturna, medo de não ter força para continuar, medo das perseguições, medo das humilhações, medo de zombarem da sua caminhada, medo de falar que ele não é o escolhido, medo de dizer que ele não é capacitado, medo das suas fragilidades, medo da sua incapacidade, medo das suas imperfeições, medo dos seus defeitos, medo de não ter força, medo das lágrimas amargas, medo do sofrimento constante, medo daqueles irmãos que quando vissem os seus sonhos ia querer te lançar na caverna, ia querer te lançar na cisterna, medo daquelas pessoas que iam tentar matar os teus sonhos, medo do exército de Faraó que ia perseguir você até você se encontrar com o Mar Vermelho, medo do Mar Vermelho que estaria à sua frente, medo das muralhas que são altas, medo do gigante no meio do vale, medo da fornalha superaquecida. Muitos irmãos pararam a caminhada porque tiveram medo, mas o meu Deus manda te dizer nesta noite: não temas, porque o Senhor é contigo, não te assombres, porque Ele é o teu Deus, Ele te ajuda, Ele te esforça, Ele te sustenta com a destra da sua justiça. Pode até ser que o mar é imenso, pode até ser que as muralhas são altas, pode até ser que o gigante é grande, mas não se preocupe não, porque maior é o que está conosco do que
o que está no mundo, porque o que está no mundo é mentiroso. O que está conosco é a verdade que liberta. O que está no mundo é assassino e homicida. Agora quem está conosco dá vida é vida. E levante a mão, levante a mão, levante. Eu ministro sobre a sua vida que o medo não vai te dominar. Você vai continuar a sua caminhada. Deus vai te levantar. Meus queridos irmãos, não é fácil buscar a Jesus e atender a sua chamada. A princípio, você encontrará pessoas que nunca olhará para você e dirá que você é um escolhido. A maioria sempre vai acabar desfazendo da sua chamada. Percebam, queridos, que quem primeiro escolheu não foi a noiva. A escolha não parte dela. A primeira escolha partiu do noivo. O noivo escolheu primeiro. Ele que sai do seu palácio e vai em busca da noiva. Em Cantares, capítulo de número 6, versículo de número 8 e 9, o rei Salomão disse: 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem números, mas uma é a minha imaculada, uma é a minha pomba, filha única da sua mãe. As virgens a verão e dirão: és bem-aventurada. O noivo escolheu a noiva primeiro, foi ele que a escolheu. Lembram de Jesus Cristo quando conversava com seus discípulos no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 15 e o versículo de número 16, Jesus disse: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos escolhi para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Você é escolhido de Deus para dar muito fruto, e é o dar fruto aqui que incomoda muita gente, e é o dar fruto aqui que fará você ser perseguido, e é o dar fruto aqui que fará com que as pessoas não aceitem que você é escolhido. Não é a primeira vez que a noiva é destratada. Em Cantares capítulo 1 e o versículo de número 5, a noiva disse: não olheis por eu ser morena, é que o sol resplandeceu sobre mim. Os meus irmãos me pegaram, me colocaram para tomar conta das suas vinhas. A vinha que me pertence eu não guardei. Ela foi humilhada pelos seus irmãos. Os seus irmãos a faziam de escrava. Em Cantares capítulo 5, quando ela encontra os guardas espancam a jovem e tiram o seu manto. Tudo isto porque a sociedade da época, quando olhava para a jovem sulamita, não via nela qualidades, atribuições, alguém para estar na classe real, alguém para pertencer à nobreza. Eles olhavam para ela e diziam: esta é a noiva do rei, ela é muito simples, ela é muito humilde, ela vem de um povo muito humilde. O fato de eles olharem para ela e não ver atribuições dignas de uma nobreza fez com que eles odiassem a jovem sulamita. Agora, queridos, o seu Jesus, ele não está preocupado com o que as pessoas estão falando ao seu respeito, se as pessoas aceitam ou não a sua chamada. Pode até se levantar Ananias dizendo: Senhor Jesus, eu muito ouvi falar sobre este homem. Não tem problema, porque para Jesus você é um vaso escolhido desde do ventre. Levante a sua mão, por gentileza, por gentileza. Eu ministro sobre a sua vida que você não vai parar a sua caminhada diante dos críticos, os analíticos, aqueles que olham para você e diz que você não tem chamada. Quem cuida
da sua chamada, é o Deus que te chamou. E é por isso que somos odiados por muitos. E é por isso que muitas pessoas nos odeiam. E Jesus Cristo disse em João capítulo 15 e o versículo de número 19: o mundo vos odeia porque vós não sois do mundo. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Sabe por que você é odiado por muitas pessoas? E pessoas que você nunca fez mal nenhum? É porque você não fala a mesma língua do mundo. É porque a língua que você fala é uma língua diferente. Por isso o mundo vos odeia. Mas quanto mais o mundo te odeia, mais você é abraçado por Jesus Cristo. Mas Deus te acolhe, te protege, mas Deus cuida de você. Percebam, queridos, que a escolha partiu do noivo, e se a escolha partiu dele, quem primeiro enfrenta o mundo não é a noiva. O texto diz que a noiva sai de madrugada, ela apanha pelos guardas, ela enfrenta as trevas, ela enfrenta o frio da noite. Mas percebam que quem primeiro enfrenta o mundo não é a noiva. Quem primeiro enfrenta o mundo é o noivo. Ele sai do seu palácio real, desce as escadas, passa pelo jardim, passa pelo bosque, passa pelos portões, pega a cidade e vai até a casa da noiva. Antes da noiva enfrentar o mundo, o noivo enfrentou primeiro. Sabe o que nos conforta? Sabe o que nos consola diante das aflições? É lembrarmos que antes de nós, o nosso Jesus sofreu por amor à nossa vida. Ele sofreu por amor à nossa chamada. Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 15 e o versículo 18: quando o mundo vos aborrecer, lembrai-vos que primeiro aborreceu a mim. O mundo te odeia, odiou Jesus primeiro. Estão falando mal de você, falaram mal de Jesus primeiro, estão te perseguindo, perseguiram Jesus primeiro, estão te humilhando, humilharam Jesus primeiro. Você está com dores na alma, porque você foi traído, traíram Jesus primeiro. Não estão acreditando no seu ministério, duvidaram do ministério de Jesus primeiro, estão te crucificando pelos teus pecados, crucificaram Jesus primeiro, estão tentando te matar, tentaram matar Jesus primeiro. A sua alma está ferida. Jesus foi ferido primeiro, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe, irmãos, Jesus foi humilhado para exaltar a igreja. Jesus foi perseguido para justificar a igreja. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que quando tentarem te matar, você continue tendo vida, e vida em abundância. Levante a mão, vou ministrar sobre a sua vida. É por isso que você continua a bênção. Quanto mais tentam te crucificar, quanto mais tentam te matar, quanto mais tentam te enterrar, mais é revelado o dom de Deus na sua vida. Mas receba a vida, receba a graça de Deus, receba a graça. Queridos, percebam, irmãos, que tudo contribuiu para ela estar prostrada naquela noite. Era madrugada e o seu amado tinha se retirado. Vou voltar para a cama para dormir, é bem melhor. Era madrugada e havia o frio da noite. Eu vou deitar porque aqui está quente no quarto. Era madrugada e os guardas a espancam para vê-la no chão, ferida, caída e prostrada.
mas ela se levanta e continua buscando o seu amado. Tudo aquilo que veio para fazer você ficar prostrado no mundo, vai fazer você ficar mais firme na presença de Deus. Você vai continuar firme e forte na presença. Os guardas espancaram a noiva, mas ela estava debaixo da proteção do guarda fiel. Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não permitirá vacilar os meus pés. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. Eis que não dorme nem tosqueneja o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de noite, e nem a lua de dia. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Você vai entrar, Ele guarda a tua entrada. Você vai sair, Ele guarda a tua saída. Aonde você for, Deus é tua sombra, a tua direita. Estamos com Ele, não nos prostraremos. Mas pregador, e se eu cair, pregador? E se muitos começarem a se encurvar, pregador? Salmos 20, versículo 8. Uns se escurvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Aleluia! Pregador, mas se eu cair de novo, pregador? Provérbios 24, 16. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. Pregador, e qual a razão de eu não ficar prostrado? Qual é a fórmula? Qual o segredo de eu não ficar prostrado? É a mão de Deus. Salmo 37, versículo 24. Se eu cair, ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado, porque o Senhor Deus me sustentará com a sua mão. Levante a mão. Você está debaixo da mão de Deus. Deus está te sustentando, te protegendo. Deus é Deus. Isaac Newton foi um dos pais da física. Isaac Newton contribuiu muito para o avanço da física moderna. Ele fez várias descobertas. Dentre as descobertas, tem uma que é chamada a cartada de mestre de Isaac Newton. Um dia, Isaac Newton viu uma maçã caindo. Ele pegou esta maçã, levantou para o alto, era noite, e ele pôde ver lá em cima a lua. Ele levantou a maçã para o alto e fez duas perguntas, que até então era uma incógnita para a ciência chamada física. Ele fez a primeira pergunta: será que alguma força contribuiu para a queda desta maçã? Será que a sua queda foi por causa de alguma força que contribuiu? Ele olhou para os céus e viu a lua, e viu a segunda, e fez a segunda pergunta. Ele disse: será que algum astro celeste pode cair assim como esta maçã caiu? Isaac Newton vai para o seu quarto e começa a fazer os seus estudos, e ele faz uma descoberta importantíssima para a física moderna. Ele descobriu que quando qualquer projeto, ou qualquer matéria, ou qualquer corpo, ou qualquer massa, qualquer coisa que cai, quando cai, teve uma força que contribuiu para a sua queda. É chamada a força da gravidade. Qualquer elemento, qualquer projeto, qualquer partícula, qualquer matéria, qualquer massa, quando cai, houve uma força. A gravidade contribuiu para a sua queda. Percebam, queridos, que no mundo espiritual existem forças que quer ver a sua queda. Paulo chama essas forças de potestades e principados nas regiões celestiais. Essas forças atuam para ver a sua queda, para ver você prostrado. Essas forças atuam através daqueles que te criticam, através daqueles que te
acusa dos teus pecados, através daqueles que zombam da sua fé, através daqueles que debocham do seu Deus. Existem inúmeras forças que estão por aí, pelejando e lutando para te ver prostrado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nesta noite. Maior do que as forças que tentam te derrubar é a força que te ergueu e te colocou de pé, firmou os teus pés em uma rocha, guiou os teus passos e colocou um cântico. Levante a mão para cantar para Jesus. Dá um glória a Deus, porque Ele colocou um novo cântico dos seus lábios. Você vai permanecer de pé. Sabe qual foi o segredo? Sabe qual foi o sucesso da noiva? Para mesmo sendo perseguida, mesmo com tantos obstáculos, ela permanecer de pé. O segredo foi Cantares capítulo 5, versículo 2. Ela disse: eis a voz do meu amado. Ninguém para um crente que ouve a voz de Deus. Ninguém segura um crente que está com seus ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Todas as pessoas na Bíblia que ouviram a voz de Deus, elas alcançaram de Deus dádivas, promessas e foram vencedores. Abraão era pai exaltado. Abraão cresceu no meio da idolatria, mas um dia ele ouviu Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Ele ouviu a voz de Deus e se tornou pai de uma grande nação. Moisés era homicida, era perseguido pela justiça egípcia. Moisés um dia ouviu Deus dizendo: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tire Israel, o meu povo, do Egito. Moisés ouviu a voz de Deus e Deus fez de Moisés um grande libertador. Queridos, Gideão um dia ouviu a voz de Deus falando: vai nessa tua força, Gideão, e livrarás Israel da mão dos midianitas. Gideão ouviu a voz de Deus e se tornou um libertador de Israel da opressão dos midianitas. Samuel cresceu em dias difíceis, Samuel cresceu em dias de declínio espiritual, mas ele ouviu o Senhor dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve. E Deus fez de Samuel profeta, sacerdote e juiz. O segredo do seu sucesso é ouvir a voz de Deus. O segredo da sua vitória é estar atento para a voz de Deus. Queridos, o problema é que queremos ouvir a voz de Deus no nosso tempo, onde queremos, quando queremos e como queremos. Queridos, Deus ele fala onde quer, como quer, da forma quem quer, e ele usa quem quer. Se prepara que ele vai te usar. Te prepara. Queridos, a expressão pais da igreja foi dada a defensores da fé até o 4º século da era cristã. Os pais da igreja eram os apologistas e polemistas. Apologista defendia das acusações, polemistas defendia das heresias que tentavam implantar na igreja. Agostinho de Hipona, ele foi um dos pais da igreja, irmãos, mas ele só se tornou este homem, ele só se tornou um dos pais da igreja porque ele percebeu a voz de Deus, ele soube ouvir a voz de Deus. Agostinho de Hipona era um homem devasso, irmãos, envolvido na bebedeira, envolvido nas festas do mundo. A sua mãe Mônica, ela congregava em uma igreja que o bispo era outro pai da igreja, chamado Ambrósio de Milão. Um dia a Mônica diz: bispo, ore pelo meu filho Agostinho, porque ele é um devasso, ele é um homem envolvido nas bebedeiras, envolvido nos vícios. Ambrósio de Milão tinha fé em Deus. Ele disse: Mônica, vá para casa, porque eu tenho certeza que Deus não rejeitará um filho de tão
quantas lágrimas. E Deus não rejeitou mesmo, irmãos. Deus mudou a vida de Agostinho de Hipona, mas isso porque ele ouviu a voz de Deus. Um dia, Agostinho de Hipona recebeu a visita de um dignatário da corte imperial chamado Ponticiano. Ponticiano visita Agostinho e senta-se à mesa para conversar com ele. Junto com Agostinho de Hipona estava o seu amigo Alípio. Aquele homem Ponticiano começa a dialogar com eles na mesa, dá risadas e conta a história para ele de um homem chamado Antônio. Antônio era um homem cercado de bens. Antônio era um homem rico, mas que largou todos os seus bens para seguir a Jesus Cristo. Agostinho de Hipona ficou interessado por aquele testemunho de vida de Antônio. E depois que Ponticiano vai embora, Agostinho de Hipona se levanta, vai para debaixo de uma árvore e começa a chorar, irmão. Chora constantemente. Ele dá curso às lágrimas e sem cessar ele chora comovido, chora. O seu amigo Alípio se aproxima dele ao vê-lo sentado debaixo de uma árvore e pergunta: Agostinho, o que está acontecendo? Por que choras tanto? Qual o motivo das tuas lágrimas? Agostinho de Hipona diz para Alípio: Alípio, os homens mais miseráveis deste mundo estão povoando os céus e nós estamos perecendo na nossa ignorância. Alípio não consegue consolar Agostinho de Hipona, porque existem momentos, escute isso, que os teus amigos não vão poder te consolar, que os teus parentes não vão poder te consolar, que os irmãos da igreja não vão poder te consolar. Existem momentos que o tratar entre você e Deus é Deus cuidando da tua terra, mas fica tranquilo que quando Ele está cuidando da terra, Ele quebra e faz um vaso novo para o nome dEle ser glorificado. Agostinho de Hipona chora, e nas confissões de Agostinho diz que ele mesmo pergunta a Deus, dizendo: Senhor, até quando essa amargura na alma? Até quando essa dor no peito? Ele chora e de repente ele percebeu que atrás do muro havia algumas crianças brincando, e as crianças brincavam e cantavam uma cantoria, e a cantoria dizia o seguinte: Tole lege, tole lege, tole lege. Era uma frase em latim que significava: toma e lê, toma e lê, toma e lê. Agostinho de Hipona se levanta e diz: Deus está falando comigo. É a voz de Deus, não é criança. É a voz de Deus, não é cantoria. Ele lembrou que ele tinha cópias das cartas de Paulo aos Romanos. Ele vai para casa e abre a Bíblia. E quando ele abre, ele encontra no capítulo 13 de Romanos, e o versículo 12, o Senhor dizendo: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos as obras das trevas e nos vistamos das armaduras da luz. Não em bebedeira, não em glutonaria, nem em dissoluções nenhuma, mas no Senhor Jesus Cristo. Agostinho de Hipona percebeu que era a voz de Deus, se converteu ao cristianismo e se tornou um dos pais da igreja. Mas percebam, queridos, que Deus falou de uma forma muito simples. Deus usou louvores da boca de uma criança e a leitura da palavra de Deus. Agora, queridos, se Agostinho de Hipona não percebe a voz de Deus, ele pereceria no vício. Irmãos, que Deus nos dê visão, que Deus nos dê discernimento para entendermos que Deus está falando conosco e nos chamando para uma grande obra. Que Deus nos guarde, irmãos, de acreditarmos que Deus só fala se o mensageiro for aquele que domina o hebraico, que conhece o grego, que entende de aramaico, aquele que é o interlocutor nato, que a sua dicção é perfeita, a sua oratória
é excelente, aquele que domina a arte de falar em público, aquele que entende de hermenêutica, conhece muito bem a homilética, aquele que tem várias graduações, aquele que é conhecido no Brasil e nos países afora. Queridos, se Deus usar alguém assim, se o mensageiro for alguém com esta patente, com essas atribuições, Deus vai falar porque Ele é Deus. E se o mensageiro for alguém simples, que não domina hebraico nem aramaico, porque mal sabe ler e escrever, se for alguém leigo, se for alguém que não tem muito conhecimento, Deus vai falar muito mais, porque Ele pega os que não são para confundir os que são, os pequenos para confundir os grandes, os fracos para confundir os fortes. Levante a mão, levante a mão. Você não está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo que não aceita mais as suas desculpas. Ei, Deus não aceita mais as suas desculpas. É você mesmo que Deus escolheu. Abre a boca e deixa Deus te usar. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante. Não importa o que estão falando, se você não é capacitado, se você não tem qualificações, não tem atribuições, é você mesmo que Deus escolheu. Te prepara que Deus vai te usar. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante. Eu ministro sobre a sua vida que esse Jesus vai sempre te encher de autoridade. Receba. Eu quero encerrar, irmãos, por isso escute isso aqui. Escute isso aqui. O momento mais difícil para a noiva não foi apanhar. O momento mais difícil para a noiva não foi ver trevas lá fora. O momento mais difícil para a noiva não foi sentir frio. O momento mais difícil da noiva foi não ter ninguém para estar ao lado dela, irmão. Foi não ter ninguém com quem ela pudesse contar. Lembram dos seus irmãos que pegaram ela e colocaram para tomar conta das vinhas? Cadê ele agora para sair com ela de noite? Cadê eles agora para procurar saber o porquê os guardas espancaram ela? Ela não tinha pessoas para estar com ela, irmão. E talvez o motivo da sua dor seja porque você está sofrendo e as pessoas te desampararam. As pessoas te abandonaram. E diga-se de passagem que a noiva, antes de apanhar pelo guarda, ela não mudou, continuou sendo a mesma noiva depois. Mas geralmente nós somos a noiva de um jeito antes de apanhar, mas depois que apanhamos viramos outra noiva. Entramos no mundo dos porquês, porque Deus permitiu arrancar o nosso manto e tirar o que mais nós amávamos, porque Deus permitiu sofrermos na rua, porque Deus permitiu zombarem de nós, porque Deus permitiu, e depois saímos do mundo dos porquês e tentando entender Deus, entramos no mundo do pra quê, não é assim? Pra que o Senhor permitiu? Pra que o Senhor fez isso? Pra que o Senhor me deixou ferido? Queridos, eu não tenho uma resposta para te dizer por quê, e nem tenho uma resposta para te dizer pra quê. Se eu tentar te responder, eu posso acabar tentando ser sábio, me tornar um tolo, mas eu posso te dizer o que fazer depois. Antes da noite se apanhar, o que é que a noiva fazia? A noiva buscava o amado. Então sabe o que fazer? É mesmo ferido, continuar caminhando, adorando a Jesus, buscando a sua face. Irmãos, Deus não nos abandona. Entre as mensagens de quadro, entre as mensagens evangélicas de quadro em parede, tem uma que nos mostra que Deus não nos abandona. Lembram da mensagem Pregadas na Areia? Quem lembra das mensagens Pregadas na Areia? Conta que um homem teve um sonho, e no sonho ele estava caminhando na areia, na beira da praia,
e do lado dele estava o Senhor Jesus. E conforme eles iam caminhando, ia ficando 2 pares de pegada na areia. Ele olhou para o céu e nos céus ia passando cenas da sua vida, momentos da sua história, momentos em que sorriu, momentos de festa, momentos de euforia, momentos em que ele viajou, momentos em que ele chorou. E quando ele terminou a caminhada, ele olha para trás, ele olha para as pegadas e ele percebe que muitas vezes só havia um par de pegadas na areia, só havia um par de uma pessoa caminhando. Ele observou de novo atentamente e percebeu que justamente nas horas que só havia um par de pegadas, era no momento mais difícil da sua vida. Foi quando ele foi decepcionado, foi quando ele foi humilhado, foi quando ele foi traído, foi quando ele chorou muito. Nos momentos mais difíceis só tinha um par de pegada na areia. Neste momento ele não aguentou e ele disse: Deus, por que Deus? Por que me desamparastes no momento mais difícil? Por que me abandonastes no momento da minha angústia? Por que me desprezastes na hora da dor da minha alma? Por que me deixou sozinho, Deus? Foi nessa hora que Deus respondeu para ele. Deus disse: meu filho, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei sozinho, eu nunca deixei você só, eu nunca te desamparei, eu sempre estive com você, eu sempre te protegi, eu sempre fui fiel a você, meu filho. Os momentos em que você viu só um par de pegada na areia, foi justamente os momentos mais difíceis da tua vida. E nessa hora, meu filho, foi que eu vi que você não tinha força para caminhar, você não tinha força para continuar, você não tinha força para prosseguir. E como eu te amo tanto e sou fiel, nessa hora eu te carreguei nos meus braços para te proteger. Levante a mão, levante a mão, levante. Nos seus momentos mais difíceis, Deus te sustentou com a mão poderosa. É por isso que você está aqui hoje, é por isso, é por isso. É a mão de Deus. Eu convido a cantora Eduarda para cantar aqui nesta noite. E eu convido para que você venha aqui na frente, que eu quero estar orando por você. Você que está passando por dificuldades, tem passado pela madrugada do sofrimento, eu convido a igreja para que eu fique de pé nesta noite. Você tem promessas de Deus e sabe que o inimigo tem investido. Vem aqui na frente, eu vou orar por você. Eu vou ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. E Jesus Cristo não disse: estarei convosco só no dia da sua conversão. Jesus Cristo não disse: estarei convosco só no dia do seu batismo nas águas. Jesus Cristo não disse: estarei convosco só no dia em que fores consagrado. Jesus Cristo não disse: estarei convosco só no dia em que você estiver sorrindo. Jesus não disse: estarei convosco só no dia em que sua carteira estiver assinada. Jesus não disse: estarei convosco só no dia em que você estiver repleto de amigos. Não. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo em todos os momentos, em todas as horas. Ele te protege. Levante a mão nessa noite, eu quero ministrar sobre a sua vida. Talvez você se encontre como aquela noiva ferida, arrancaram o teu manto, tiraram o que você mais amava e você está amargurado por dentro. Existe um Deus que está cuidando de você até hoje. Existe um Deus que está te protegendo até hoje. Existe um Deus que está zelando pela tua vida até hoje. Quando a noiva diz: vocês viram meu amado? Elas perguntam: quem é o teu amado? Quem é? Ela diz: o meu amado é cândido e rubicundo. Ele traz a bandeira entre os 10.000. Ela estava dizendo: o meu amado é santo e santificador, e ele traz a bandeira da vitória. Não se preocupa não, porque Deus está cuidando de você e dos teus. Levante a sua mão, levante a sua mão. Como que para receber do céu? Como que para receber do céu? Levante a sua mão.
como que para receber dos céus. Amado Deus, aqui está a tua igreja, Pai, que por muitas vezes tem enfrentado as lutas, as perseguições, está ferida na alma, a angústia é constante, ó Pai. Mas eu quero te pedir neste momento, Senhor, que o teu bálsamo esteja sobre cada coração, que o Senhor visite em nome de Jesus. Eu ministro sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Você que está com a mão levantada, eu ministro sobre a sua vida o óleo de Deus sobre a tua cabeça, a visita de Deus sobre a tua vida seja renovada em nome de Jesus. Receba o renovo sobre a tua vida, receba o renovo em línguas estranhas, receba o batismo com o Espírito Santo, receba para sempre, Senhor, a cura logo vem, não há como impedir. Os reis do Espírito estão passando por aqui, a nuvem não sai. Receba a visita de Deus agora em nome de Jesus. O seu coração está aflito, está amargurado, está toda a alma. Receba a cura. Recebe a cura da alma. Receba a visita de Deus sobre a sua vida agora. Receba a visita de Deus. Receba, receba, receba. Vai, cantar. Seja cheio da graça de Deus agora. Deixa Deus visitar. Receba o poder de Deus, receba o poder de Deus. Onde você estiver, receba o poder de Deus. Eu recebo a unção de Deus. O Senhor, eu ministro, Pai, sobre aqueles que não têm encontrado força para caminhar. A batalha está tremenda, meu Deus. Eu ministro sobre essas vidas agora, Senhor. Enche com teu azeite, reveste de unção e autoridade. Seja cheio de Deus, seja impactado pelo poder do Senhor da glória. E onde esses rios me levarem, eu irei. E cada vez mais fundo eu mergulharei. Meu Deus, visita, visita, visita. Visita os jovens nesta noite, revestido de autoridade. Será cheio de águas vivas. Deixa Deus renovar você. Será De Deus. a cura Receba. não há como impedir. Aleluia. Os rios do Espírito estão passando por aqui, a nuvem não sai, repousa sobre nós. Aleluia. Não há como impedir. Aleluia. Tampa do vaso e deixa Hoje é dia de romper a tua vida. Seja cheio, Eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Unção de Deus. Unção. recebe por Eu recebo a unção de Deus. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção. você que está no fundo, levante a mão, levante a mão. Vocês aí de trás, levante a mão, levante a mão. Hoje é dia de romper. Espiritual, a autoridade do alto, poder de Deus,
levanta a mão. Aleluia. Deus está colocando na sua mão agora. Deus está colocando na sua mão agora, pela fé. Aquilo que você está pedindo a Deus, aquele revestimento para você conseguir. Fecha sua mão, fecha sua mão. Toma posse e coloca no seu coração em nome de Jesus. Toma posse e coloca no seu coração em nome de Jesus. Creia na sua vitória nesta noite. Creia na visita de Deus nesta noite. Hoje Deus confirmou aquilo que você pediu a Ele hoje. Hoje é dia de romper. Eu recebo a unção de Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a graça de Deus para você continuar na bênção. Ser este vaso na mão de Deus. Dá um abraço no seu irmão, dá um abraço no seu irmão e diz para ele: a vitória é sua em nome de Jesus. Fala com convicção: a vitória é sua, meu irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O pastor Enoque.